Se Deus já sabe a nossa necessidade antes de pedirmos, por quê? Qual a razão da gente então ter que orar? Vocês já devem ter escutado alguns estudiosos da área da psique, da nossa mente. Os estudiosos dizem que quando a gente fala uma palavra, o nosso cérebro já tinha 18 a 20 palavras como opção no subconsciente. Isso significa que as palavras que vocês estão ouvindo eu pronunciar, no meu cérebro já tinha de 18 a 20 alternativas. Essa é a razão que a gente consegue formar palavras. Uma criança, quando ela está aprendendo a falar, ela não fala uma frase, ela fala um pedaço da palavra. Não é assim? Suco, uco. Café, fé. Não é assim que a criança começa a aprender? Até daqui a pouco ela começa a formar a palavra toda. Até criança, até os 2 anos de idade, por exemplo, ela tem o costume, geralmente o repertório de uma criança até 2 anos de idade é um repertório de 200 palavras. E aí ela começa a conectar palavras. Ela já começa, isso claro que depende de criança para criança. Só estou dizendo um padrão geral. Uma criança começa a juntar 2 palavras. Papai, quero. Mamãe, não. Ela está fazendo a união de 2 palavras. A partir dos 2 anos de idade, via de regra, uma criança começa a formar frases. Mamãe, quero café. É assim ou não é? Porque o cérebro está se adaptando e preparando a criança para aprender a discursar, a expressar, a falar. Quando nós somos adultos, o nosso cérebro já está treinado. E aí, quando você diz uma palavra, o seu cérebro já começa a pensar em outras palavras para que haja uma sequência, uma frase, um texto, uma narrativa. Por isso que eu e você conseguimos discursar. É o nosso cérebro trabalhando para nós. Agora, o nosso cérebro consciente escolhe as palavras do subconsciente. É por isso que tem hora que a gente fala palavras trocadas. Não sei se você já cometeu isso, eu cometo direto. Eu vou falar de Jesus chorou, aí eu falo Jesus chorou, eu misturo os negócios. É o cérebro, muitas vezes ao selecionar a palavra, ele não dá conta da velocidade, então ele confunde, e aí ele fala errado. Aí a gente fala errado. Não, natural do ser humano. Agora, diz o texto bíblico, Jesus diz que antes que eu pronuncio uma fala, antes que eu digo algo, ele já sabe. Pastor, então se ele já sabe antes de eu dizer, para que então eu preciso dizer? Aqui que está o cerne, o filé mignon, a picanha, o caldo grosso da coisa. Entender isso é importante, porque senão nós não vamos entender o porquê da oração. Por que eu oro se Deus já sabe? Por que eu peço se todas as vontades minhas, Deus já as conhece? Aliás, Deus conhece as minhas vontades, até aquelas que eu tenho vontade e nem sei que a tenho. Deus nos conhece plenamente. Bom, pastor, então por que eu preciso de falar com Ele, se Ele conhece? É nessa toada, nessa linha, que eu queria seguir com vocês. Existem 2 riscos, irmãos, que nós não podemos correr, ou cair neles, de criar deuses para nós. Eu não estou falando de idolatria. Deuses aqui eu estou usando quando você, às vezes, acredita de uma forma errada e você atribui fé àquilo que você acredita de uma forma errada. Explica? Posso explicar. Primeiro, você considerar Deus como se fosse um ser humano, e aí tratar Deus como qualquer outra pessoa, no sentido de que eu vou então orar porque eu vou comunicar a Deus as minhas vontades, que Deus não sabe. E acreditem, existem pregadores que chegam ao ponto de afirmar esta heresia, de que quando eu oro, é aí que Deus então conhece a minha vontade. Aí ele diz o seguinte, esses pregadores: na hora que você for orar, você então pede a Deus um carro, pede a cor do carro, pede o motor do carro, pede todos esses detalhes, porque Deus não sabe.
E, biblicamente, isso é claro que você sabe que não é correto. Deus não é um humano, Deus é divino e é o Todo-Poderoso. Ele sabe do passado, do presente e futuro, porque Ele não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele é atemporal, Ele é eterno. Então Deus é fora do tempo. O tempo é criado por Deus. Você sabe que o tempo, o cronômetro é criação de Deus. Deus criou o tempo e pôs a gente dentro dele. Por isso que você não consegue pausar. Um escritor disse que o presente não existe. Porque quando eu falei agora, já é passado o que eu acabei de falar. Está entendendo? É meio louco pensar isso, é filosófico. Ele defende o seguinte, que presente o atual é apenas uma figura de linguagem inexistente. Na cabeça desse escritor, só existe passado. E o futuro existirá. E o dia que o futuro chegar, virou passado. Bom, eu acho que eu estou confundindo você. Não vou entrar nessa questão, mas é só para você começar a pensar comigo. Entende? Porque quando eu acabei de falar, já deixou de ser presente, já virou passado. É meio louco mesmo. Mas a segunda verdade que algumas pessoas caem é acreditar que Deus é um ser incomunicável. Eu não posso pedir a Deus coisas assim bobas. Deus está ocupado demais, pastor. Eu vou ficar perturbando Deus? Isso eu já escutei. Eu tive uma experiência com um irmão seminarista em Belo Horizonte cruel. Cruel no sentido de ser tão impactante para mim. Nós estávamos andando em Belo Horizonte, ele no carro dele, e antes de entrar num shopping, a caminho do shopping, no estacionamento do shopping, ele falou assim, vamos pedir a Deus, para Deus providenciar uma vaga para a gente. Era horário de pico, estacionamento do shopping lotado, vamos pedir a Deus. Eu achei aquilo meio que assim, meu pai, para que pedir a Deus uma vaga no estacionamento? E não é que é? A gente passa naquele negócio que você aperta o botão, tira um ticket, tiramos o ticket, e ele andando, daqui a pouco, um homem entrando no carro, e ele põe a cabeça do lado de fora, você está saindo? Aí o rapaz, estou saindo, aguenta um pouquinho. Ele tira o carro, e a gente vai lá, estaciona naquela vaga. O que eu aprendi? Deus, claro que as coisas gigantes da face da terra, Ele está preocupado, mas as coisas miúdas, Ele também está preocupado. O salmista diz assim, contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Gente, Deus sabe quantos passos você deu da tua casa até aqui. Existe algo mais irrelevante? Para mim, irrelevante, para Deus, super importante. Que até aquilo que a gente considera bobo, Ele sabe. Diz o texto bíblico que até os fios da nossa cabeça são contados. E Ele sabe e as conhece. Alguns de nós está farto de contar, né? Mas Ele sabe. Sabem vocês que eu já fiz implante. Quando eu coloquei implante num pedacinho aqui, 6.000 fios. Um negocinho, um miolo desse tamanho, coube 6.000 fios. Então imagina quantos fios de cabelo tem nesse tupete teu. Deus sabe e você não sabe. Para mim não importa, mas para Deus importa. Está entendendo? Minha voz hoje está meio tensa. Tendo dito esta introdução, por que a gente deve orar, irmãos? Se Deus então já sabe. Por quê? Deixa eu citar algumas frases aqui para você, escute. Agostinho de Hipona disse assim, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. A sede de Deus por se relacionar com este homem e a sede deste homem em se relacionar com esse Deus. A sede se encontra. Este homem disse uma frase que eu acho interessante. Charles Haddon Spurgeon. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que o homem a pregar. Charles Haddon Spurgeon dizia isso para os seus alunos. É mais importante vocês aprenderem a oração do que a pregação. E hoje há muita ênfase à pregação, pouca ênfase à oração. Sidlon Baxter disse assim, os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, opor aos nossos argumentos, desprezar-nos. Eles podem fazer isso conosco. Mas este homem disse, os homens nada podem fazer contra as nossas orações.
Você pode ir contra o meu argumento e contra o meu pensamento, mas a minha oração por você, você não é capaz de ir contra, por causa do Deus que a recebe. Se você quer amar uma pessoa, a gente prova que amamos uma pessoa quando a gente ora por ela. Você quer saber se você de fato ama alguém, é se você coloca esta pessoa nos seus alvos de oração. Nada expressa tanto amor por uma pessoa do que orar por ela. Nada. Por isso que às vezes choca você falar com um incrédulo, eu estou orando por você. Porque o amor está expresso na oração. Eu só consigo orar por quem amo. Dificilmente eu oro por quem eu odeio. O dia em que eu passar a orar por quem eu odeio, eu deixei de odiar. Eu estou amando. Isso é extraordinário. Bom, tendo dito isso, amados irmãos, eu vou caminhar com vocês antes de entrar nos 3 tópicos, e quando eu entrar nos 3 tópicos, a gente já está encerrando. Então eu queria que você acompanhasse, eu vou tentar responder para você o porquê que nós devemos orar. Eu preciso que você acompanhe comigo meu raciocínio. Primeiro porque talvez eu não consiga ser muito claro, e então vai exigir de você um raciocínio. Então vão comigo para a gente ir juntos. Por que nós devemos orar? A gente então tem que ir lá no começo, entender no início. Ontem eu fui abastecer o carro, eu estava no posto de gasolina, e toda vez que eu vou nesse posto de gasolina, um rapaz me para e começa a fazer perguntas teológicas. E enquanto ele está lá no carro, colocando a bomba, eu até pagar, ele, pastor, qual o livro mais importante da Bíblia? Ele me perguntou. Eu não sei qual seria a sua resposta. Aí eu devolvi a pergunta para ele, para você qual é o livro mais importante? Ele disse, para mim os livros mais importantes são os evangelhos. Eu disse, ótimo. Mas ao meu ver, o livro mais importante da Bíblia é Gênesis. Gênesis é o livro mais importante, e é aí que, se você não compreender Gênesis, todo o restante fica contaminado. Pegue as igrejas ou os irmãos que antes estiveram conosco e hoje não estão mais, que começaram a desacreditar da Bíblia. Sabe por onde começa o descrédito? É em Gênesis. As heresias começam a entrar na igreja negando Gênesis 1, 2 e 3. Então não entendeu Gênesis, todo o resto está contaminado. É como uma construção. Se você não fizer o fundamento correto, pode erguer a coisa mais bonita e bela para cima. Mas se a base não estiver boa, todo o resto corre o risco de cair. Então Gênesis é a construção. Entender ali, entende todo o resto. Se você não entende Gênesis, você não sabe o porquê do pecado. Você não entende antropologia. Você não vai entender a necessidade de Cristo, cristologia. Você não vai entender o ministério de Cristo, soteriologia. Tudo está em Gênesis. Por isso que é tão importante entender Gênesis. Eu louvo a Deus, o reverendo Hernandes Dias Lopes, na pandemia agora, ele fez o comentário de Gênesis, está sendo publicado agora. Ele disse que gastou 10 meses, em 10 horas por dia, dedicando para escrever o comentário. Em 10 meses, dedicando 10 horas por dia. E o comentário saiu, e eu estou doido para ter o meu, de Gênesis. Um livro, porque o Hernandes, você sabe, qualquer comentário do Hernandes é quase que angelical a coisa. Então imagina de Gênesis, eu estou doido para ter. Eu queria ter tido para conversar isso aqui agora com você. Se quiser me presentear, está aí. Então vamos ver o início. Gênesis 1, 26 e 27. Está com a sua Bíblia? Se você puder ir lá, facilita para mim. Nós vamos ver o porquê, lá na origem, que a gente tem que orar. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, preste atenção agora em cada palavra, tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, prestou atenção, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então escute aqui, para a gente entender o começo da coisa. Quando Deus cria um homem, Deus dá ao homem, ao ser humano, domínio em esferas. O homem vai dominar os animais, o homem vai dominar os répteis, o homem vai dominar os peixes, o homem vai dominar sobre toda a terra, mesmo não sendo mais forte. Um leão é muito mais forte do que um homem, mas o homem consegue dominar um leão. Um elefante é muito mais forte, pesado, bruto do que um homem, mas o homem consegue dominar o elefante. Por quê? Deus nos deu domínio sobre a terra, sobre os animais. Então notem vocês, quando Jesus vem à terra, a primeira coisa que Jesus vem fazer não é nos salvar. A primeira função ou ministério de Cristo é resgatar o domínio que o homem perdeu. Quando perdemos? Quando comemos do fruto, nós entregamos o domínio que Deus nos deu nas mãos de Satanás. Está conseguindo entender? Então, Deus deu esse poder ao homem de dominar. Aí vem Salmo, por exemplo, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. O que a Bíblia está repetindo aqui através do salmista? Que nós temos então domínio sobre a esfera terrena, dentro daquilo que Deus nos permitiu ter domínio. Agora então, por que eu tenho que orar, pastor? Deus então governa os céus, mas na terra, para que o governo dele venha sobre a terra, eu preciso clamar por ele, para que a vontade dele entre onde ele me deu uma certa jurisdição. Ele disse: Alexandre, você pode dominar aqui, então para que a minha vontade seja feita ali, eu preciso que você me peça. Essa é a razão pela qual a gente precisa de orar. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, o Senhor me deu aqui jurisdição sobre algumas coisas, mas para que a vontade do Senhor seja feita, eu preciso de rogar. Esse foi o caminho que Deus designou para mim e para você. Deus disse: eu quero que você fale comigo, porque quando você falar comigo, a minha vontade é feita na terra. A oração que o Benício orou aqui, de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Note que o que Jesus ensina a gente a orar é pedir que a vontade dele seja realizada aqui, como a vontade dele é realizada no céu. No céu eu não preciso de pedir, Deus faz o que quer, como quer, na hora que quer. Mas na terra, eu preciso de rogar a Deus para que a vontade dele seja manifestada aqui. Por que eu tenho que orar? Porque Deus me deu domínio. E dentro do domínio, para que a vontade dele seja feita, eu preciso de suplicar. Pastor, é assim que está na Bíblia? É assim. Mas então aquele texto, como que fica aquele texto assim? 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como é que eu vou entender esse texto? Bom, quando Paulo está dizendo que do Senhor é a terra, está dizendo que ele é o proprietário. Deus passou para a gente uma jurisdição, um domínio, mas ele não passou para a gente a propriedade. A terra não está no nosso nome. A gente é mordomo da terra. A gente cuida, mas o proprietário é ele. Então ele falou assim: eu vou te dar poder, domínio sobre tais coisas, mas não esqueça, tudo pertence a mim. Agora, o que é interessante para eu tentar te explicar é a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado, e na última tentação, o diabo fala assim para Jesus. Mateus 4:8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles dará culto. O que Jesus está ensinando aqui? O diabo chega para Jesus e fala: eu vou te dar tudo isso, está nas minhas mãos, eu vou te dar. E Jesus não fala: você é mentiroso. Agora, se ele tem algo para oferecer, quem pôs na mão dele? Deus?
Fomos nós. Quando nós comemos do fruto, nós dissemos para Deus: Deus, a autoridade que o Senhor me deu sobre as coisas da terra, eu abro mão dela. E aí o diabo recebe então, pelo meu pecado, algumas facilidades. Por isso que entender Gênesis, como eu disse agora há pouco, é fundamental para a minha vida e para a sua. Quem colocou na mão do diabo estas coisas? Fomos nós, quando pecamos. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio tirar das mãos do diabo e restaurar o domínio do homem. Por isso que eu disse agora há pouco que a principal função de Jesus não é nos salvar em primeiro lugar, mas é redimir, restaurar aquilo que nós colocamos na mão do diabo. Então quando Jesus vem, Jesus tira das mãos do diabo e põe nas mãos dele, e aí então diz para mim e para você: pode pedir para mim, porque agora não está nas mãos do diabo como você e eu colocamos, está nas minhas mãos. Aí, para tentar te explicar, se você está acompanhando o raciocínio, deixa eu ler o texto aqui, deixa eu achar o texto de Efésios, que eu queria que você abrisse ali, Efésios, cadê o texto? Efésios 1:10, abra aí por favor, Efésios 1:10. Paulo então está ensinando a mim e a você o papel de Cristo. Olha o que Cristo fez e o que vai acontecer, ou o que está sendo feito. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora aqui que está o filé mignon. Fazer convergir. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra convergir é uma palavra do grego anakephalaio, que significa que colocar tudo debaixo de uma cabeça. Então é isso aqui, ó. Jesus, o cabeça. Paulo está dizendo que Deus está conduzindo a história e está pegando a sua igreja e está colocando debaixo da cabeça, que é Cristo. Então, todo o trabalho de redenção de Cristo na cruz é tirar de Satanás aquilo que colocamos nas mãos dele, e Deus então está pegando tudo isso e colocando debaixo do governo de Cristo. É o que Paulo está falando. Então, desde quando isso começou? Isso começou desde quando Cristo pisou a terra. Quando Cristo pisa na terra, Cristo está tirando das mãos de Satanás o que colocamos, e Deus então está colocando tudo debaixo de Cristo. Por isso que uma igreja está sendo formada na terra. Esta igreja não mais vai comer do fruto. Esta igreja não mais vai colocar nas mãos de Satanás. Tudo então está debaixo do cabeça, que é Cristo. Você vai para o Apocalipse, você vai ver que a noiva será apresentada pura, sem mácula, sem mancha, incorruptível. Por quê? Ela estará debaixo de Cristo, o seu cabeça. Então, por que nós temos que orar? Nós temos que orar para que Deus faça a vontade dEle nos céus e também na terra, onde nós entregamos o domínio nas mãos de Satanás. Tendo dito tudo isso, eu vou tirar 3 aplicações aqui para mim e para você. Vocês estão conseguindo entender? Faz assim, tô não? Tá, tô não, acho que ninguém. Vamos lá. Primeiro, passa aí para mim, Lívia. Por que eu tenho que orar, pastor? Porque Deus tem planos para o mundo em que nós vivemos. A oração é o acesso ao plano de Deus, para que no plano dele eu entre, eu me enquadre, ele me utilize, e eu então faço parte deste grande projeto. Aí eu preciso te dizer 2 coisas. Existe o projeto de Deus global para o mundo, que é o plano dele geral, e existe o plano dele individual. O individual é, Deus tem um plano para mim, dentro deste plano global. Está entendendo? Se eu não me adequar neste plano individual, sabe o que Deus faz? É o que muita gente equívoca. Muita gente pensa errado. Se eu não me adequar ao plano de Deus do global, Deus me troca. Saul,
você é rei de Israel, você vai governar sobre o meu povo. O plano de Deus era um reino, apontando para o reino de Cristo, mas Saul peca, e Deus então fala para Saul: eu vou te trocar, eu te rejeito, eu ponho outro no seu lugar, eu coloco Davi. Então por que eu tenho que orar, irmãos? É para que Deus tenha um plano para o mundo, e eu oro para que este plano que Ele tem para o mundo, eu entre neste plano, nesta vontade, e a vontade dEle seja realizada e feita. Por isso que eu tenho que orar, assim na terra, como no céu. Agora, segundo, pastor, por que eu preciso de orar? Porque eu preciso alinhar minha vontade à vontade de Deus. Aqui está um ponto porque muitas pessoas não entendem oração. Tem gente que acha que oração é você torcer o braço de Deus, e não é. Oração é torcer o braço do meu coração. Eu oro até a minha vontade se alinhar com a vontade dEle. Por que a gente pede e não recebemos? Porque aquilo que nós estamos pedindo não está alinhado à vontade dEle. A hora em que o meu pedido estiver alinhado à vontade dEle, Deus então diz o que o Samuel nos ensinou numa reunião de oração aqui: eu quero que seja feito. Está entendendo? Então, eu preciso de orar até quando? Até quando a minha vontade fique alinhada à vontade dEle. Aí tem muita gente pedindo a Deus por coisas que não é a vontade de Deus, e aí a gente fica batendo o martelo em cima disso, e eu não entendi que oração não é para torcer o braço de Deus. Oração é para me torcer à vontade dEle. Enquanto isso não acontecer, a vontade então não é realizada. Entende? A vontade de Deus na terra, assim na terra como no céu, existe um plano. Para que este plano invada a terra, precisa de estar alinhado à vontade dEle. Aí tem muita gente pedindo, Tiago vai ensinar isso a gente: pedis e não recebais, porque pedis mal. Por que eu peço mal, Tiago? Você pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Enquanto eu estiver pedindo de forma errada, Deus não vai me atender. A oração quebranta a gente. É por isso que Spurgeon disse: ensine alguém a pregar, não, ensine alguém a orar. Porque se essa pessoa aprender a orar, ela vai saber pregar. Estão conseguindo compreender? Irmãos, aqui, quando eu falo Deus, eu preciso do Senhor, sabe o que eu estou dizendo? Lá atrás, quando Adão e Eva quis fazer a sua vontade pessoal, eles comeram do fruto. Então, quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, não deixa que eu haja de acordo com a minha vontade mais. Deus, o dia em que o Senhor deixou a gente agir por conta própria, nós comemos do fruto. Então, Pai, por favor, não deixa mais a minha vontade ser feita, que seja feita a tua vontade, porque quando fiz a minha, comi do fruto. Então não deixa eu fazer a minha vontade mais, porque eu não quero comer do fruto. Aí eu oro, até a minha vontade se alinhar com a vontade de Deus. Aí Deus vem e age. Agora, terceiro, pastor, por que a gente precisa de orar? Isso aqui é o mais glorioso. Porque as consequências da queda foram redimidas em Cristo. Por que eu posso orar? Porque aquilo que eu peguei e coloquei nas mãos de Satanás, Cristo redimiu. Cristo pegou, Cristo conquistou, comprou. Então eu não estou mais nas mãos de Satanás, eu estou nas mãos de Cristo, que governa. Por que eu oro? Eu oro porque Cristo é aquele que domina sobre a minha vida e sobre todas as coisas na terra. Eu oro porque, embora eu tenha comido do fruto lá atrás, o Senhor Jesus tomou do fruto. O Senhor Jesus é a árvore da vida. O Senhor Jesus tem um governo da história. Ele tomou das mãos de Satanás. Por isso que Paulo vai dizer que todo escrito de dívida, tinha um livro cheio de dívida, minha e sua. Aí Paulo vai dizer que todo esse escrito de dívida foi apagado, anulado. Por quem? Por Jesus Cristo. Por que eu posso orar? Porque eu não estou debaixo do domínio de Satanás, nem do meu domínio, eu estou debaixo do domínio de Cristo. Então eu falo com ele, Senhor, quem governa a minha vida é o Senhor.
É o Senhor que conduz a minha história. Eu li essa semana, aliás, não sei se foi ontem, Esdras, ou antes de ontem, eu sou meio cabeça ruim, na reunião de oração, o texto de Daniel. O Daniel capítulo 10, que é a base para os nossos 21 dias de jejum. Não vou ler o texto agora, para questão de tempo, mas deixa eu te citar. A Bíblia diz que Daniel resolve jejuar e orar por 21 dias, está em Daniel 10. E é interessante que, quando Daniel começa a oração, a resposta começa a vir de Deus, mas não chega para Daniel. No meio do caminho, um anjo tem uma batalha tão gigantesca, que o anjo precisou pedir uma ajuda ao top angelical, a Miguel. E ele chega para Daniel e ele disse assim: Daniel, palavras de Alexandre, olha, desde quando você começou a orar, a resposta já está vindo, só que no caminho a gente enfrentou batalhas tão fortes que eu precisei pedir a Deus para enviar o príncipe, a Miguel, para me ajudar. Aí ele chega para Daniel e fala assim: Daniel, eu estou trazendo aqui a resposta, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou voltar e a guerra continua, e na hora que eu vencer o príncipe da Pérsia, fique tranquilo, Daniel, o príncipe da Grécia se levantará. Irmãos, eu disse isso aqui na reunião de oração, quando a gente está orando, nós estamos acessando aquele que governa o universo, e coisas globais estão acontecendo por causa da tua oração. Por isso que nós podemos orar. Quem é o príncipe da Pérsia? Um homem? Não pode ser um homem. Ô gente, qual ser humano lutaria contra um anjo e um anjo ficaria assim: eu preciso de ajuda? Qual de nós temos esse poder? Ali é a figura que o príncipe demoníaco se levantou para impedir a resposta de oração de Daniel. Então o anjo pede ajuda a Miguel, chega para Daniel dar resposta e diz: eu estou voltando, mas na hora que a gente vencer o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia vai se levantar. E você olha para a história, quem era o poder naquele tempo de Daniel capítulo 10, era a Pérsia. E quando a Pérsia caiu, quem que se levantou? A Grécia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando nós oramos, coisas a nível global está acontecendo para que você e eu sejamos abençoados por Deus. Então, quando você ora pela conversão de alguém, você não esqueça disso não. Pastor, eu estou orando pela conversão de alguém. Não esqueça que no universo espiritual, batalhas estão sendo travadas, para que na hora que chegue até você, no espiritual, a batalha já tenha sido vencida. Irmãos, a gente só está de pé porque lá, no reino espiritual, nós estamos vencendo. Você está entendendo? Você sabe por que você não foi derrotado? Não é porque você é bonzinho. Sabe por que você não caiu em tentação? Não é porque você é forte. Isso tudo é porque lá no reino espiritual, os anjos de Deus estão batalhando a nosso favor, defendendo a nossa causa, e nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. E aí, tem gente da alta patente demoníaca querendo derrubar você, mas temos um advogado que é fiel, que não deixa de interceder por nós e que vence todas as causas. Por isso que nós oramos, porque em Cristo a redenção está nas mãos dele, o poder está nas mãos dele. Aí eu preciso terminar e eu vou dizer para você assim: deixa eu te dizer uma coisa, não esqueça que quando a gente está orando, a gente tem um amém de Deus e um amém nosso. Quando você termina a sua oração, você diz: em nome de Jesus. Isso é um amém de Deus. Eu estou me achegando ao Pai por meio daquele que redimiu, resgatou, nos salvou. Ele é o enviado de Deus para corrigir de uma forma extraordinária o problema que nós causamos. É o amém de Deus, em nome de Jesus. Aí depois do amém de Deus, sabe o que eu digo? Amém. Eu digo então, ao amém do Senhor, o meu amém. O Senhor disse que assim seja, e eu concordo dizendo que assim seja. Amados irmãos, a gente precisa de orar. Orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Guerras estão sendo travadas, mas nós somos o povo mais vencedor da face da terra. Oração não é para ímpio.
Oração é para crente, é para aquele que está debaixo do cabeça que é Cristo. 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Por que nós podemos orar? Porque nós somos filhos de Deus. Ele controla, Ele faz como quer e quando quer, e nós somos seus servos. Vamos ficar em pé?